As páginas iniciais de 1 Crônicas podem, à primeira vista, parecer uma lista interminável de nomes. Mas, na verdade, elas revelam um arco profundo e significativo da história divina, começando com uma genealogia meticulosamente elaborada. Refletindo sobre a forma como o cronista organizou essas informações, é vital reconhecer o período e contexto em que ele estava escrevendo, por volta do 5º século a.C., em um tempo em que o povo de Israel estava retornando do exílio na Babilônia. Concentrar-se na importância das linhagens era, em grande parte, uma forma de reafirmar a identidade e valor de uma nação que se recuperava de sua própria história de dor e esperança. Dentre as histórias contadas por meio dessas genealogias, uma das mais tocantes é a de Judá, cujos descendentes não são meramente listados, mas elaborados com atenção aos detalhes que remetem aos planos de Deus. A escolha seletiva de nomes ilustra uma história tecida em meio a desafios e triunfos, refletindo um compromisso divino que perdura através das gerações. Este destaque à tribo de Judá, proeminente entre outras, serve de prelúdio para promessas messiânicas que se cumpririam muito além do horizonte histórico então visível, criando um sentido de expectativa que se espalha por toda a narrativa bíblica. Além do enfoque espiritual, as genealogias de 1 Crônicas desempenham um papel crucial na reafirmação da legitimidade e continuidade real. Quando o cronista sublinha as nuances dessas ancestrais, ele também está comunicando um tema central: a soberania de Deus na escolha de líderes e na direção do povo de Israel. Essa seleção baseada em critérios divinos, muitas vezes distantes dos padrões humanos, destaca como o Senhor conduz suas promessas e propósitos, assegurando que a linhagem da promessa continue, mesmo através das tribulações e pecados humanos. Ainda mais, a forma como essas listas de nomes estão organizadas não é acidental. Elas refletem um intricado tapete de interações, alianças e propósitos escondidos. Cada nome pode remeter a uma história pessoal, rica em contextos e significados, revelando mais do que se vê à primeira vista. Ao ler essas genealogias, é possível sentir a fluidez do tempo e da espiritualidade, enquanto percepções da fragilidade humana e da fidelidade divina se entrelaçam, possibilitando uma visão renovada sobre a forma como o divino escreve a história da humanidade. Por último, é essencial observar como essa abordagem detalhada aproxima o leitor das consequências maiores da história israelita, convida à reflexão sobre a jornada de fé e resistência. Ao explorar as raízes e ramificações dessas linhagens, somos lembrados do valor de cada indivíduo na história sagrada e da participação ativa do divino em suas vidas. Assim, a introdução às genealogias em 1 Crônicas não somente estabelece um contexto histórico, mas também se revela como uma janela para a compreensão da narrativa maior que a Bíblia apresenta. As genealogias são uma parte fundamental das Escrituras, especialmente no contexto do Antigo Testamento, e têm profunda importância na tradição judaica. Em 1 Crônicas, por exemplo, a extensa lista genealogia apresentada nos primeiros capítulos parece, à primeira vista, apenas uma série de nomes difíceis de pronunciar. Entretanto, ela carrega um significado profundo e oferece um vislumbre das promessas de Deus ao seu povo. As genealogias notáveis, como a de Adão até Noé, de Noé até Abraão e de Abraão até Davi, revelam mais que linhas familiares. Elas traçam o cumprimento meticuloso das promessas divinas ao longo das eras, como visto em Gênesis, capítulo 5 e 11, e em Mateus, capítulo 1. Para os antigos israelitas, essas listas não eram apenas registros históricos, mas símbolos de identidade e pertença. Elas serviam como maneira de reafirmar a presença e o propósito de Deus em meio às gerações.
garantindo que cada descendente pudesse ver como a promessa divina e as bênçãos passaram por sua família. Não era apenas uma questão de saber de onde vinham, mas de compreender o papel que cada um tinha na continuidade do plano divino. As genealogias eram preservadas com cuidado, garantindo que as histórias familiares fossem passadas de geração em geração, reforçando os laços entre o povo e seu Deus. Além de sua função religiosa, as genealogias também exerciam um papel social no contexto do Antigo Testamento. Dentro da tradição judaica, a linhagem podia determinar direitos e obrigações específicas, incluindo heranças e posições de liderança. Essa importância prática significava que as genealogias não eram apenas registros espirituais, mas também documentos legais e sociais que estruturavam a sociedade. Elas eram utilizadas para confirmar direitos a terras, posições de autoridade e até mesmo as qualificações para o sacerdócio, como indicado em Números, capítulo 3. De uma perspectiva mais ampla, as genealogias também contribuem para a compreensão histórica e profética das Escrituras. Em muitos relatos bíblicos, entender de onde alguém veio ajuda a contextualizar suas ações e seu papel na narrativa maior. Por exemplo, reconhecer Jesus como um descendente de Davi confirma a promessa messiânica que permeia as Escrituras, fortalecendo a identidade messiânica de Jesus. As listas de nomes, aparentemente estáticas, tornam-se dinâmicas quando vemos o fio contínuo da ação divina através de gerações. Por fim, a presença das genealogias nos textos bíblicos nos convida a refletir sobre nossas próprias histórias e linhagens. Elas ressaltam a importância de nossas raízes, não só como origem, mas como um ponto de partida para onde estamos indo. Além de ser um registro de onde viemos, nos lembram do papel que desempenhamos na continuidade de algo maior que a nossa própria jornada. É um convite a considerar como nossas vidas estão entrelaçadas com as de gerações passadas e futuras, mostrando que, assim como nas Escrituras, cada nome, cada história carrega um propósito divino que transcende o tempo. A primeira crônica das crônicas nos transporta para um panorama detalhado da linhagem e liderança do povo de Israel, revelando a importância genealógica na narrativa bíblica. Saímos da vasta tapeçaria de nomes e datas e nos deparamos com personagens cujo impacto se estende através dos tempos. Entre essas figuras, Judá ganha destaque não apenas como uma das 12 tribos, mas como a linhagem através da qual os líderes mais influentes emergiram. A escolha divina é evidente, já que de Judá despontam reis como Davi, cujas histórias são recontadas com intensidade, destacando sua habilidade em unir o povo e seu coração, segundo o Senhor. A menção a líderes e suas genealogias não é apenas um registro de quem veio antes, mas um lembrete da aliança e promessa que Deus estabeleceu com seu povo. Davi é uma presença central na narrativa de 1 Crônicas. Ele é mais do que um rei. Sua vida é um espelho das complexidades e desafios do reinado sob a luz divina. Destaca-se não apenas por suas conquistas e liderança militar, mas também por seu papel religioso ao estabelecer Jerusalém como o centro espiritual do reino. Este gesto não foi meramente político, mas uma decisão carregada de significado espiritual, unificando o povo sob uma identidade compartilhada e um destino comum. A Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém sob seu reinado, simbolizando um Deus presente e ativo entre o seu povo. Enquanto Davi brilha na narrativa, é Salomão que herda seu legado, com a árdua tarefa de construir o Templo de Jerusalém. Salomão é frequentemente lembrado por sua sabedoria, mas nas crônicas ele representa a materialização das promessas feitas a Davi.
Sua sabedoria é exemplificada não apenas em julgamentos, mas na habilidade de manter a paz e promover um florescimento cultural e espiritual no reino de Israel. O templo, sob sua direção, torna-se o coração de adoração e um local de sacrifício que se alinha com a aliança de Deus com Israel, simbolizando um reino onde Deus habita no meio de seu povo. Além de Davi e Salomão, 1 Crônicas se aprofunda no papel dos levitas e dos sacerdotes, destacando seu papel essencial na vida religiosa do reino. Através das cuidadosas descrições de suas responsabilidades e divisões, fica claro que a adoração e o serviço no templo não eram apenas ritualísticos, mas o cerne da identidade do povo de Deus. Estes líderes espirituais, cuja linhagem é traçada até Arão, irmão de Moisés, são pintados como os guardiões da fé e das tradições, garantindo que a prática religiosa estivesse em harmonia com a lei e os preceitos divinos. O catálogo de líderes na Crônicas nos lembra do poder e da importância da escolha de Deus em meio à dor e à adversidade, tecendo uma tapeçaria de redenção e promessa através dos tempos. Não são apenas genealogias secas, são histórias vivas de liderança, promessa e dedicação que apontam para uma relação íntima entre Deus e aqueles escolhidos para guiar seu povo. Essas narrativas, ao ressoarem através dos milênios, continuam a falar aos corações, desafiando-nos a refletir sobre os legados que deixamos e a maneira como, mesmo em meio à dor, as escolhas divinas conduzem ao propósito maior. A narrativa de 1 Crônicas nos oferece um vislumbre profundo sobre o significado de ser escolhido por Deus. Esse conceito ganha vida através das genealogias que, embora possam parecer monótonas à primeira vista, carregam um peso significativo de propósito e destino. A escolha de famílias e indivíduos específicos por Deus não era algo aleatório. Em 1 Crônicas, se percebe que ser escolhido significa ser parte de um plano divino maior, com responsabilidades e bênçãos associadas. A história de Judá, que em meio a contratempos e falhas pessoais, é destacado na linhagem de onde viria o rei Davi e, eventualmente, Jesus, é um testamento poderoso do que significa ser parte desse plano. Essa escolha divina, porém, é frequentemente acompanhada de desafios e dores, um tema recorrente nas histórias de várias figuras bíblicas mencionadas em 1 Crônicas. A trajetória de cada indivíduo escolhido é um entrelaçamento de vitórias e sofrimentos, como se a dor fosse um elemento purificador e formador do caráter necessário para cumprir o propósito divino. Ser escolhido por Deus significava ser moldado pelo fogo, enfrentar a adversidade com fé e perseverança. Era uma dádiva e uma responsabilidade, onde cada passo era conduzido pela mão invisível do Criador. A questão do sofrimento no ser escolhido está evidentemente presente na história de Jabés, mencionada em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Sua vida começou com dor, mas ele orou a Deus pedindo bênçãos, território e proteção contra o mal, e teve suas orações atendidas. Isso reforça a ideia de que, apesar das dificuldades iniciais ou das circunstâncias adversas em que alguém pode nascer, ser escolhido por Deus traz a esperança de superação e reviravoltas surpreendentes, transformando dor em bênçãos e sofrimento em crescimento espiritual. Ser escolhido por Deus, portanto, é um processo que envolve confiança e fé nas suas promessas. A linhagem que vemos em 1 Crônicas está repleta de exemplos de como essas escolhas divinas resultam em mudanças significativas, não só para o indivíduo, mas para todo o povo de Israel. As pessoas e famílias selecionadas não são necessariamente as mais poderosas ou influentes, mas aquelas cujos corações estão dispostos a seguir o caminho que Deus traçou para elas. Esse conceito ressoa em muitas histórias bíblicas,
enfatizando que a escolha divina transcende o status ou origem, focando na disposição interna de seguir o plano de Deus. Ao explorar essas narrativas em 1 Crônicas, somos chamados a refletir sobre como esse tema se aplica às nossas vidas hoje. A ideia de ser escolhido, de ter um propósito divino, pode inspirar muitos a buscar um sentido maior nas suas próprias jornadas. E assim, cabe a cada um indagar: como podemos nos abrir para ser parte do plano de Deus? Que desafios estamos dispostos a enfrentar para que seu propósito se cumpra através de nós? Essas reflexões, motivadas pelas histórias antigas, continuam a ecoar e a convidar para um entendimento mais profundo da nossa própria caminhada espiritual. Desde os primórdios, a linhagem de Judá é apresentada com desafios que abalam a narrativa da tribo escolhida. A história começa com o próprio Judá, quarto filho de Jacó e Lia, que enfrenta dilemas morais e familiares complexos. Em Gênesis capítulo 38, sua relação com Tamar destaca um momento de crise e redenção, quando a promessa divina sobre sua família é ameaçada por seus atos impulsivos. Contudo, é através desse caos que Judá e Tamar acabam ampliando a linhagem, engendrando Pérez, um dos ancestrais do rei Davi, e posteriormente de Jesus. Assim, dos momentos de dor e arrependimento de Judá, nasce um legado de realeza e salvação, um testemunho vivo da graça e propósito divino. Ao longo das gerações, a tribo de Judá teve sua parcela de complicações. Uma das figuras notórias dessa linhagem foi o rei Davi, cujo reinado é gravado na história como um período de glórias misturadas a grandes tribulações pessoais. Davi enfrentou rivalidades internas dentro da própria casa e desafios espirituais que quase destruíram sua família. O episódio com Batseba, por exemplo, não apenas trouxe vergonha, mas também conflitos internos violentos e tragédias, incluindo a revolta de seu filho Absalão. Cada desafio enfrentado por Davi retoma a complexidade de uma linhagem destinada a erguer-se em meio à adversidade, mostrando que a força e a liderança emergem muitas vezes do sofrimento e do arrependimento genuíno. A jornada de Judá não se limita aos desafios de caráter individual, mas também se estende para as práticas culturais e sociais de seu povo. Com Salomão, filho e sucessor de Davi, a sabedoria divina é posta à prova quando o rei, famoso por sua perspicácia e discernimento, cai na armadilha de alianças políticas infelizes e da idolatria. Salomão construiu o magnífico Templo de Jerusalém, mas seu coração se desviou ao casar-se com princesas de nações estrangeiras, levando Israel a adotar práticas pagãs. Este desvio acarretou consequências para o reino, eventualmente dividindo-o. Ainda assim, a linhagem de Judá permanece central para a profecia messiânica, mesmo diante da fragmentação e exílio. Quando consideramos as histórias de reis como Josias, encontramos inspirações de resiliência em meio ao fracasso. Josias foi um rei que se destacou em tempos de crise espiritual, quando o povo de Judá estava afastado das tradições mosaicas. Ele iniciou reformas significativas, restaurando a adoração a Yahvé e destruindo altares pagãos, um reavivamento do coração judaico em tempos de turbulência. Esse retorno à fé ancestral foi crucial para preservar a identidade do povo de Judá nas páginas da história. Assim, através de personagens como Josias, vemos como a restauração pode surgir da escuridão, proporcionando esperança e continuidade à linhagem e às suas promessas. Por fim, mesmo após o exílio na Babilônia, a linhagem de Judá reemergiu com figuras como Zorobabel, que liderou a primeira leva de exilados ao retornar a Jerusalém. Zorobabel, na qualidade de governador de Judá, estava incumbido de reconstruir o templo, renascendo a fé e o espírito do povo em sua terra ancestral.
Esta restauração marcou um novo capítulo na saga de Judá, um ciclo ininterrupto de desafios e superações que refletiam uma devoção inabalável. As dores e intempéries da linhagem não são apenas histórias de sofrimento, mas testemunhos de resistência e esperança que ecoam ainda hoje, inspirando gerações através de uma fé que persiste além das fronteiras do tempo. Dentro das páginas do primeiro livro de Crônicas, encontramos uma breve, mas poderosa menção a uma figura de imenso significado espiritual: Jabés. Citado em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, Jabés se destaca em meio à extensa genealogia que traça a linhagem da tribo de Judá. O nome de Jabés, que em hebraico carrega a conotação de dor ou sofrimento, já nos sugere uma história marcada por desafios desde o nascimento. Sua mãe, ao nomeá-lo, explicou que com dores o dei à luz, uma indicação de que sua chegada ao mundo foi acompanhada de dificuldades e tristeza. Apesar do significado de seu nome, a vida de Jabés é um testemunho de superação e esperança. Em um gesto de profunda fé e humildade, ele faz uma oração a Deus que se tornou emblemática. Tomara que me abençoes muitíssimo, e que meus termos sejam aumentados, e que a tua mão seja comigo, e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Alguns leitores interpretam este pedido como um clamor por bênçãos e proteção, algo que ressoa profundamente em muitos de nós, em busca de um refúgio no divino para nossas próprias lutas cotidianas. A oração de Jabés não é apenas um pedido de bênçãos materiais, mas também um desejo de crescimento espiritual e segurança. Ao pedir que sua ética seja ampliada, Jabés busca expandir sua influência e impacto positivo sem sucumbir ao mal ou ao sofrimento. Há profundidade nessa súplica e uma sabedoria em reconhecer que a verdadeira bênção não está apenas nos resultados tangíveis, mas também em uma vida guiada pela presença de Deus. Há uma preciosa lição sobre viver em integridade e com objetivos maiores do que nós mesmos. O relato da resposta divina não detalha como as bênçãos se manifestaram, mas afirma que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Isso confirma que, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, a fé e a confiança no propósito superior podem mudar trajetórias. Esta história simples evoca reflexões sobre a capacidade de nossas orações em influenciar nossas vidas de maneiras que não podemos antecipar, como nosso sofrimento pode ser transformado em crescimento e como a dor pode dar lugar a uma experiência transformadora e fortalecedora. A história de Jabés nos convida a refletir sobre os desafios pessoais que enfrentamos e a natureza dos pedidos que fazemos a Deus. Em sua oração, há um exemplo poderoso de como expressar nosso desejo por ver além das limitações impostas por circunstâncias difíceis. Nos faz questionar como podemos enfrentar nossas próprias dores com fé renovada e aguardar pela transformação através de nossa conexão com o divino. Essa narrativa continua a inspirar e a motivar muitas pessoas a buscar um caminho de redenção e força espiritual. O breve relato sobre Jabés, encontrado em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, oferece uma perspectiva rica em significado, especialmente dentro do contexto de uma genealogia repleta de nomes que muitas vezes passam despercebidos. Jabés, descrito como mais ilustre que seus irmãos, é introduzido com uma menção à dor associada ao seu nascimento, o que faz dele uma figura particularmente intrigante. Sua oração, pedindo por bênçãos, expansão de território e proteção contra o mal, contrasta agudamente com o legado de sofrimento em sua vida, transmitindo-nos uma poderosa mensagem de fé e transformação.
O texto nos transporta para uma profundidade emocional que vai além da dor inicial. Jabez, ao elevar um clamor sincero a Deus, revela uma disposição não apenas de aceitar seu destino, mas de transformá-lo através da convicção de que o divino pode, de fato, alterar o curso da história pessoal. Este ato intencional de buscar a mudança ativa nos convida a refletir sobre como momentos de dor podem, na verdade, servir como um ponto de partida para novos começos. É como se cada palavra de sua oração ecoasse pela eternidade, mostrando que a dor não precisa determinar nosso futuro. O pedido de Jabez por expansão de território pode, com razão, ser interpretado além de um desejo por mais terras. Para muitos, é símbolo de um pedido mais profundo por crescimento pessoal, espiritual e relacional. Através desse entendimento, vemos como Jabez se distancia da dor de seu nascimento para buscar algo maior do que ele mesmo, enquadrando suas circunstâncias dentro de um propósito maior. Essa busca por significado nos convida a considerar como as nossas próprias orações podem se alavancar em tempos de adversidade. Além disso, ao pedir especificamente por proteção do mal, Jabez demonstra uma consciência aguçada de que os desafios não desaparecem com a bênção. Ele reconhece a complexidade da vida, onde as bênçãos são muitas vezes acompanhadas por novas provações. É como se ele estivesse pedindo não apenas para ser abençoado, mas para ter a força de suportar e vencer as dificuldades inerentes à vida. Esta sabedoria de antecipar tribulações, mesmo ao buscar transformação, oferece um modelo de maturidade espiritual para qualquer pessoa que enfrenta lutas e deseja crescer através delas. A história de Jabez, portanto, se torna um poderoso testemunho de fé ativa, em que a oração se torna um contraponto central à dor em nossa jornada espiritual. Ela ensina que a verdadeira transformação não é apenas desejada, mas é algo que se busca ativamente através de um diálogo constante com o divino. Ao meditar sobre essa narrativa, somos inspirados a reimaginar como nossas próprias histórias, marcadas por dor, podem também se tornar caminhos de renovação e esperança. O nome Jabez, que aparece de maneira singular em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, é de grande relevância teológica e espiritual. Este personagem é descrito como mais ilustre que seus irmãos, trazendo uma bagagem simbólica a partir de seu próprio nome, que significa dor ou aflição. A escolha deste nome não é um mero acaso ou um detalhe insignificante. Reflete uma narrativa de superação e a busca por significado além das adversidades impostas desde o nascimento. A história de Jabez nos desafia a considerar a importância dos nomes na teologia bíblica, onde cada palavra carregava um peso cultural e espiritual significativo. Sua súplica a Deus por bênção, proteção e a ampliação de território oferece uma janela para entender a complexidade das orações e das motivações humanas na busca por um lugar de distinção e paz. Explorar a relevância desse nome nos convida a ponderar sobre o poder das palavras na vida de alguém e como tais palavras podem moldar o destino. Imerso num contexto histórico onde as circunstâncias pessoais eram muitas vezes vistas como reflexo da relação com o divino, Jabez se eleva como símbolo de redenção. Ao identificar-se com um nome que sugere sofrimento, Jabez simbolicamente não se deixou definir por ele. Ao contrário, buscou ativamente o favor de Deus para transcender suas limitações iniciais. Esta atitude reflete uma perspectiva teológica sobre a possibilidade de transformação oferecida pela fé e pela oração, elementos centrais na espiritualidade de incontáveis crentes ao redor do mundo.
A oração de Jabés também ressoa como um eco da tradução entre origem e destino, mostrando que onde começamos não precisa necessariamente definir onde terminamos. Ao clamar por bênção e expansão dos seus limites, ele não apenas desafia as expectativas culturais de seu tempo, mas também constrói um modelo para aqueles que enfrentam adversidades. A teologia cristã frequentemente busca nas histórias bíblicas exemplos de fé que podem ser refletidos em nossas próprias vidas. E Jabés, com sua ousada oração, oferece um manual valioso sobre como a intervenção divina pode redefinir o caminho de alguém. A relação de Jabés com a dor que seu próprio nome invoca também nos faz refletir sobre a natureza multifacetada da fé. Crer que, apesar dos desafios, há espaço para renovação e bênçãos é uma linha contínua que atravessa muitas narrativas bíblicas. Ao investigar a importância do nome Jabés, estamos também explorando as nuances de um relacionamento com Deus que não ignora a dor humana, mas reimagina essa dor como um catalisador para um profundo crescimento espiritual e interpessoal. Este conceito convida crentes e estudiosos a revisitar as maneiras como entendemos nosso próprio valor e potencial, mesmo quando as circunstâncias parecem sugerir o contrário. Profundamente arraigada na essência do relato bíblico, a história de Jabés articula uma visão formidável de esperança e transformação. Sua narrativa, embora breve, ressoa através dos tempos, servindo como um lembrete da força poderosa que reside em nossas orações e da disposição divina de ouvir e responder. Essa perspectiva nos encoraja a continuar explorando as complexas histórias da Bíblia, onde os personagens, muitas vezes marcados por suas lutas, conseguem ressoar através dos séculos, inspirando gerações de fiéis a perseguirem seus próprios desafios com a mesma fé e determinação. A narrativa bíblica registrada no livro de 1 Crônicas começa por traçar a linhagem dos patriarcas de Israel, como um prelúdio à história da linhagem de Davi. Este enfoque inicial não é meramente genealógico, ele carrega uma carga histórica e espiritual significativa porque aponta para a tradição da promessa divina feita a Abraão até as esperanças messiânicas que culminam em Davi. A seleção de Davi é, portanto, mais do que uma escolha real. É intrinsecamente ligada à ideia de uma linhagem sagrada, já indicada desde os primórdios, com uma precisão meticulosa nos nomes que continuam ressoando muito além das páginas dos textos sagrados. Ao prosseguirmos na leitura, encontramos Davi introduzido enquanto figura central, não simplesmente pela sua habilidade como guerreiro ou rei, mas pela sua relação diferenciada com Deus. O relato bíblico aborda Davi com uma profundidade emocional e espiritual, destacando como ele foi um homem segundo o coração de Deus. Este detalhe não apenas caracteriza Davi de forma singular no cenário bíblico, mas também estabelece a importância de sua linhagem, que é central não apenas para Israel, mas para toda a narrativa que permeia o Antigo Testamento. Esse enfoque contrasta poderosamente com os outros registros de liderança em Israel, primando por sua ênfase no espiritual ao invés do material. Com a introdução da linhagem de Davi, 1 Crônicas não só reitera sua importância na história de Israel, como também transmite a complexidade de sua ascensão ao trono. Sua trajetória é repleta de desafios, o que lhe confere uma humanidade tangível, acessível a todos que porventura leem ou escutam sua história. A ascensão de Davi não é sem dor. Sua vida e reinado são pontuados por tragédias pessoais e políticas, ilustrando que mesmo aqueles escolhidos por Deus não estão isentos das dificuldades inerentes à condição humana. Essas adversidades, no entanto, servem para moldar sua dependência na graça divina e robustecer seu caráter enquanto líder. O panorama traçado pela crônica não se esgota na figura de Davi.
A linhagem citada incorpora personagens que irão desempenhar papéis decisivos nas histórias subsequentes, evidenciando como essa sucessão não apenas liga gerações, mas também tece a tapeçaria do propósito divino através do tempo. A Primeira Crônicas, portanto, não é apenas um livro de contabilidade genealógica, mas um testemunho da continuidade da presença e promessa de Deus, através de uma ascendência específica, cuja influência é vista não só no reinado de Davi, mas nas gerações seguintes, culminando em promessas messiânicas que serão exploradas em textos posteriores. Por trás da narração dos eventos, um tema subjacente de reconciliação e restauração emerge. É como se cada menção de garantia genealógica e cada conquista de Davi ecoasse o compromisso de Deus com seu povo. A tecedura dessas histórias divinas, o entrelaçamento de dor e glória, é um lembrete poderoso da aliança contínua, algo que continua a envolver não apenas a audiência original, mas que ressoa profundamente em novas gerações. As narrativas contidas em 1 Crônicas, ao mencionarem a linhagem de Davi, oferecem mais do que uma história. Elas nos convidam a refletir sobre como nossa própria história pode se entrelaçar no grande tapeçário divino. Davi, uma figura central nas Escrituras, emerge não apenas como um grande rei, mas também como o elo vital na linhagem que culmina em Jesus. Em 1 Crônicas, capítulo 17, Deus promete a Davi que estabelecerá o seu trono para sempre, uma promessa que tece a linhagem de Davi em um plano divino mais grandioso. Este compromisso divino é ainda mais impressionante ao considerarmos as batalhas pessoais e as dores que Davi enfrentou ao longo de sua vida. A promessa de uma descendência eterna destaca um contraste poderoso. Deus escolhe um homem que conhece a dor em várias formas para canalizar sua promessa eterna. Assim, a trajetória de Davi serve como um lembrete sobre como Deus transforma dor em propósito. Desde jovem, Davi experimentou rejeição e solidão. Era o menor dos irmãos e não foi a primeira escolha para ser ungido pelo profeta Samuel. No entanto, Deus olhou além das aparências, como bem revelam as Escrituras, vendo em Davi um coração sincero e dedicado. O jovem pastor, com sua harpa e coragem, mostrava uma sensibilidade que marcaria sua caminhada. Quando se encontra face a face com Golias, Davi se destaca não apenas pela bravura, mas também por confiar em Deus em meio à adversidade. As batalhas externas que Davi venceu simbolizam as internas, com as quais ele também lidava constantemente. No entanto, a vida de Davi foi penetrada por tragédias e conflitos. Perseguido por Saul, exilado e vivendo constantemente sob ameaça, Davi conheceu de perto o desespero. Sua amizade com Jonatas, mesmo em tempos de tamanha opressão, oferece um vislumbre raro de lealdade e amor genuíno em meio à dor. Na caverna de Adulão, quando Davi atrai homens desgastados e endividados, surge um líder forjado pela adversidade. Cada experiência, cada sofrimento enfrentado, moldaram o rei que ele viria a ser. Um homem segundo o coração de Deus, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A conexão de Davi com a dor não é vista apenas em suas experiências externas, mas também em seus conflitos internos e familiares. Davi enfrentou dores profundas dentro de sua própria casa, do adultério com Batseba às revoltas de seus filhos. Sua vida pessoal foi um campo de provas para sua fé e liderança. A maneira como Davi lidou com o luto, o arrependimento e o perdão transcende o tempo e toca qualquer ser humano que já conheceu a perda. Suas súplicas e salmos escritos em momentos de dor oferecem consolo e revelam a vulnerabilidade de um homem que buscava Deus incansavelmente, mesmo em suas falhas. Ao explorar a riqueza de experiências de Davi, percebemos que sua trajetória é uma narrativa sobre resiliência e redenção.
Ele é um testemunho de como Deus pode trabalhar através das dificuldades, usando-as para preparar alguém para missões divinas ainda maiores. Davi figura em uma linhagem abençoada, marcada pela promessa, mas que não estava isenta da dor. E é através dessas experiências que o seu papel no plano divino se solidifica, lembrando-nos continuamente de que a dor pode, na verdade, ser um prenúncio de algo glorioso que ainda está por vir. A aliança davídica, representada pela promessa feita a Davi, de que seu trono seria estabelecido para sempre, encontra suas raízes nas promessas anteriores feitas por Deus ao povo de Israel. Nos livros de Samuel, mais precisamente em 2 Samuel, capítulo 7, encontramos a narrativa em que o profeta Natã comunica a Davi a segurança de que sua linhagem perpetuará na história. Este evento não é apenas uma realização pessoal para Davi, mas uma continuidade de alianças estabelecidas anteriormente, como a aliança abraâmica, em que Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa promessa toma uma nova forma com Davi, reforçando que através da sua linhagem viria uma esperança renovadora para toda a humanidade. Ao aprofundarmos a história, vemos que a aliança davídica traz um significado mais amplo que perpassa pela nação de Israel. Esta promessa serve como uma luz guia, tanto no que concerne à identidade nacional dos israelitas, quanto ao cumprimento de um propósito divino mais abrangente. Davi não apenas lidera como rei, mas sua linhagem simboliza a continuidade dos sonhos de Abraão e a concretização de um reino baseado em princípios divinos. Esse pacto revela que Deus está comprometido com seu povo, não apenas através de leis e ensinamentos, mas por meio de uma relação pessoal e histórica. A aliança com Davi é um chamado ao compromisso com o caminho e a voz de Deus, ecoando aos corações das gerações futuras. A garantia de que o trono de Davi seria estabelecido para sempre é, em sua essência, uma promessa messiânica. Nos textos proféticos, como em Isaías e Jeremias, há menções de um rei vindouro, nascido da raiz de Jessé, pai de Davi. Essa expectativa messiânica demonstra que a aliança não se enquadrava apenas no contexto do Antigo Testamento, mas projetava-se para um futuro em que um Redentor eterno viria para restaurar todas as coisas. Assim, a história de Davi e sua linhagem tornam-se um fio condutor entre o Antigo e o Novo Testamento, mantendo viva a esperança messiânica até seu cumprimento em Jesus Cristo. O estabelecimento do trono davídico também reflete um entendimento sobre a soberania e justiça divina. Davi, apesar de suas falhas humanas, é um exemplo de como Deus pode usar a fragilidade humana para cumprir projetos grandiosos. Sua história ensina que a aliança divina não está dependente da perfeição, mas da graça e da promessa fiel de Deus. Estar sob a aliança davídica, portanto, é estar sob a misericórdia e a capacidade transformadora de Deus, que escolhe, chama e capacita os improváveis para deixar marcas eternas na história humana. A história e a aliança de Davi continuam a desafiar e inspirar. Elas nos fazem refletir sobre quais promessas aguardamos que se cumpram em nossas vidas e como participamos no grande mosaico do plano divino. Enquanto olhamos para a linhagem que começou com Davi e culminou com Cristo, somos convidados a buscar entender o propósito de Deus e como ele se revela de maneiras muitas vezes inesperadas e maravilhosas. O convite é para vivenciar essas promessas, percebendo-as como fontes de esperança e fé inabaláveis. A história da monarquia de Israel, que tem suas raízes descritas em detalhes a partir de 1 Crônicas, é profundamente entranhada em momentos de dor e provação. Essa dor, muitas vezes, aparece como um catalisador divino para a transformação e o propósito superiores. Davi, talvez o rei mais icônico de Israel, vive essa experiência intensamente.
De pastor de ovelhas desconhecido a monarca respeitado, sua jornada foi marcada por desafios constantes, desde a rejeição por seus próprios irmãos até a perseguição incessante por Saul. Esses episódios de sofrimento moldaram o caráter de Davi e demonstraram a escolha de Deus por líderes que aprenderam a perseverar através da dor, como mencionado em 1 Samuel, capítulo 16. Entender a importância da dor nessa narrativa é reconhecer seu papel transformador em cada fase da monarquia. É pelas provações que se encontram não apenas líderes como Davi, mas também reis como Salomão, cujo reinado iniciou promissoramente, mas eventualmente foi manchado por escolhas que causaram dor ao povo de Israel. A escolha da linhagem real pode ser vista como um reflexo do entendimento divino, de que apenas através das provações, os reis de Israel poderiam compreender verdadeiramente seu papel de servos para o povo e para Deus, amadurecendo espiritualmente para guiar a nação em tempos de caos e calmaria. A dor também permeia a história de personagens menos lembrados, mas igualmente significativos, como Manassés, cuja vida é um exemplo notável de arrependimento tardio, mas essencial. Por trás de um reinado inicial despótico e cruel, Manassés encontra, através do sofrimento do cativeiro, o caminho para uma profunda transformação espiritual, retornando à adoração verdadeira. Esse ciclo de queda e restauração, através da dor, espelha a esperança perpétua que Deus oferece àqueles que são escolhidos. Aqui, a conexão entre dor e graça divina se torna clara, revelando como a dor não é apenas uma punição, mas também um convite à redenção. Além da transformação pessoal, as histórias de dor na monarquia de Israel revelam um retrato maior do povo escolhido de Deus. Em diversas ocasiões, a coletividade enfrentou tragédias, como a divisão do reino após Salomão, experimentando dor nacional com a invasão e exílio pelos babilônios. Essas catástrofes serviam para lembrá-los da importância do arrependimento e da fidelidade a Deus. Apenas quando confrontados com desespero coletivo, os israelitas frequentemente voltavam seus corações para Deus, reconhecendo a necessidade de uma dependência contínua e humilde. Enquanto examinamos o simbolismo da dor na linhagem escolhida por Deus, fica evidente que ela desempenha um papel essencial na construção do caráter e na condução dos reis e do povo de Israel para um entendimento mais profundo do vínculo com o divino. Cada sofrimento carregava em si o potencial de trazer à luz uma nova fase de crescimento e entendimento, não apenas para o indivíduo, mas para a nação como um todo. Em cada reviravolta e desafio enfrentado, a história nos convida a refletir sobre como as próprias dores que carregamos podem ser usadas para nossa moldagem e aproximação a um propósito maior. A Bíblia é repleta de histórias onde dor e sofrimento se transformam em sementes para a manifestação divina e moldagem dos escolhidos de Deus. Esse tema permeia muitos relatos, como na história de José, descrita em detalhes em Gênesis, onde a tragédia e a desilusão não apenas desenvolveram seu caráter, mas também pavimentaram o caminho para que ele se tornasse um governante íntegro e compassivo no Egito. A narrativa de José nos ensina que, muitas vezes, as circunstâncias mais difíceis são aquelas que nos moldam para algo grandioso, preparando-nos para um propósito maior que, por vezes, não enxergamos quando nos encontramos no vale da dor. À medida que exploramos a história do rei Davi, vemos que a jornada dele também foi marcada por provações profundas. Sua juventude foi repleta de desafios, desde enfrentar a ameaça constante de Saul até a luta interna com seus próprios erros e arrependimentos. A dor que Davi enfrentou foi, sem dúvida, um terreno fértil, que fortificou sua fé e dependência de Deus.
refinando nele qualidades essenciais de um líder segundo o coração de Deus. Refletir sobre Davi nos faz questionar como as adversidades podem nos tornar mais resilientes em nossa jornada pessoal. Muitos personagens bíblicos passaram por caminhos tortuosos antes de encontrar a paz ou cumprir seu destino. O profeta Jeremias, por exemplo, enfrentou desprezo, rejeição e tristeza ao tentar cumprir seu chamado. As lágrimas e lamentações de Jeremias não apenas sublinham sua total entrega à missão de proclamar a palavra de Deus, mas também mostram como a dor pode ser uma força poderosa para a transformação pessoal. Através de seus sofrimentos, ele se tornou uma figura emblemática de perseverança, demonstrando que nossa fé pode se fortalecer ainda mais em momentos de adversidade. Na mesma linha, encontramos o exemplo de Ana, cuja dor de anos de esterilidade e zombarias se transformou em grande alegria com o nascimento de Samuel, o profeta. A intensidade da oração e o clamor de Ana demonstram como a dor pode se transformar em uma alavanca para aumentar nossa fé e esperança, abrindo caminho para grandes bênçãos. Este episódio nos convida a refletir sobre como o sofrimento nos aproxima do divino e muitas vezes requer um sacrifício contínuo até a realização de nossos anseios mais profundos. O livro de Jó é talvez o relato mais emblemático da relação entre sofrimento e crescimento espiritual. Jó enfrenta perdas inimagináveis e, em meio à sua dor, coloca questões profundas sobre justiça e fé. No fim, sua história não é apenas uma lição sobre resistência, mas um testemunho do poder transformador da dor quando acompanhada por fé inabalável. As provações de Jó nos fazem repensar a perspectiva sobre como lidamos com o sofrimento e enfocam a importância de encontrar propósito e significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A linhagem de Davi representa um dos pilares mais icônicos e impactantes da narrativa bíblica, sendo fundamental para a compreensão do plano divino na história israelita. Conforme registrado em primeiro livro das Crônicas, a escolha de Davi por Deus trouxe uma mudança de paradigma na forma como o povo de Israel concebia sua liderança e sua relação com o Criador. Antes de Davi, o sistema de governo era majoritariamente marcado por líderes como juízes, que muitas vezes assumiam papéis temporários. A unção de Davi como rei não só solidificou a monarquia em Israel, mas também elevou o conceito de uma liderança com aliança direta diante de Deus, moldando o curso do destino israelita de forma inigualável. O percurso de Davi rumo ao trono não foi um caminho isento de dor e desafios. Desde sua juventude, enfrentou adversidades como a desconfiança de sua própria família e a perseguição implacável do rei Saul. No entanto, cada obstáculo superado por Davi contribuiu para fortalecer seu caráter e prepará-lo para o papel de liderança que desempenharia. Seu reinado começou a introduzir um período de união e força nacional, com Davi conseguindo estabelecer Jerusalém como a capital espiritual e política de Israel. Esse movimento consolidou não apenas seu governo, mas também a centralidade de Jerusalém nos eventos subsequentes da história bíblica. Sob a linhagem de Davi, houve um notável florescer cultural e espiritual em Israel, caracterizado pela compilação de textos sagrados e o enriquecimento da tradição musical e literária. Davi, além de rei, era um notável músico e poeta, creditado com a autoria de muitos dos salmos que até hoje inspiram e guiam a espiritualidade de milhões de pessoas. A melodia poética dos salmos de Davi transcendeu seu tempo, tocando cordas emocionais e espirituais ao proporcionar uma profunda conexão com o divino. O exemplo de Davi como um líder que buscava fervorosamente a presença e a direção de Deus continua a influenciar líderes religiosos e políticos no decorrer dos séculos. A promessa feita a Davi, estabelecida por Deus,
de que sua linhagem jamais cessaria de ter um membro no trono, reverberou através das gerações. Essa profecia foi vista por muitos como um prenúncio do advento de Jesus Cristo, que seria posteriormente reconhecido no Novo Testamento como o Filho de Davi. A conexão íntima entre a casa de Davi e Jesus Cristo oferece um elo contínuo e indissociável que permeia e dá sentido a toda a Bíblia cristã. Essa narrativa de continuidade assegura que os eventos da antiga e da nova aliança sejam percebidos sob a lente de um único e grandioso plano divino. Mais do que uma mera figura histórica, Davi representa o arquétipo de um líder que, apesar das falhas humanas, buscou incansavelmente moldar sua vida segundo os propósitos divinos. A história e a linhagem de Davi nos convidam a refletir sobre o poder do arrependimento, a importância dos vínculos familiares e a eternidade das promessas de Deus que culminam na esperança messiânica. Como espectadores da tapeçaria rica e detalhada das narrativas bíblicas, somos chamados a considerar como essas histórias antigas permanecem essencialmente relevantes em nossas vidas cotidianas, oferecendo orientação e reforçando a fé através dos tempos. A conexão entre a linhagem real de Davi e o Messias prometido é uma das mais fascinantes narrativas entrelaçadas na Bíblia, com raízes profundas nas páginas de 1 Crônicas. Desde Adão, a linhagem foi meticulosamente traçada até Davi, uma obra de fé e determinação. Davi, ungido como rei de Israel, é frequentemente associado à promessa divina de que sua casa e seu trono seriam estabelecidos para sempre. 1 Crônicas 17, 11, 14. Este pacto real apontava para algo gigantesco, a vinda de um Salvador eterno, o Messias, que governaria com justiça e retidão. Essa linhagem é particularmente significativa porque culmina não apenas numa promessa, mas num clamor de esperança para o povo de Israel e, mais tarde, para toda a humanidade. Ao longo das gerações, os descendentes de Davi enfrentaram tanto glória como miséria, mas nunca perderam a promessa de que o Messias surgiria deste tão esperado legado real. A veracidade dessa promessa manteve-se intacta em meio às provações do exílio e da divisão do reino, uma marca de perseverança e de fidelidade divina ao futuro Rei dos Reis. Narrativas de personagens como Ruth e Boaz, cuja história de amor e devoção se entrelaçam nessa linhagem, fornecem toques humanos a essa linha sagrada. A inclusão de tamanhas histórias nos mostra a beleza da providência divina, onde escolhas aparentemente pequenas e pessoais culminariam em repercussões eternas na linha do tempo bíblico. Cada gesto de fidelidade, cada partida e reencontro, tudo cooperava para que a promessa do Messias fosse cumprida exatamente como Deus havia previsto. Dentre os muitos aspectos que tornam essa linhagem crucial, está a integração entre a realização da profecia e a esperança inscrita nos corações dos fiéis. Não se tratava apenas de uma linha de reis, mas de um legado espiritual que lembrava continuamente ao povo de Deus sobre sua promessa. Essa persistente expectativa moldou a identidade de Israel. Eles não eram apenas um povo qualquer, mas o povo que aguardava o cumprimento das palavras sagradas sobre o nascimento de um rei libertador. Com a chegada de Jesus, a previsão ancestral chegou ao seu auge, trazendo junto a redenção e a renovação espiritual. O cumprimento dessa promessa sublime nos evangelhos, muitas gerações após a era de Davi, serve como um empoderamento para os crentes que sempre alimentaram a fé na soberania do plano divino. E a memória do pacto feito a Davi continua a ressoar como um lembrete de que, mesmo em tempos de dor e desilusão, a esperança não falha diante da fidelidade infalível de Deus.
A linhagem de Davi, que encontramos destacada na primeira parte de Crônicas, não é apenas uma lista de ancestrais, é uma tapeçaria rica e tecida pelo cuidado divino. Desde os tempos antigos, Davi é visto como a figura central dessa linhagem que carrega promessas feitas por Deus diretamente a ele, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 14. A promessa de Deus a Davi não apontava apenas para seus descendentes imediatos, mas para um reinado eterno, um trono que seria estabelecido para sempre. Este pacto, marcado por esperança e continuidade, é fundamental para o cenário que começaria com Salomão, mas que encontraria seu clímax muito além dos tempos do Antigo Testamento. Seguindo pelos corredores do tempo, é impossível não notar que o legado da linhagem de Davi não ficou contido apenas nos livros genealógicos. A promessa de um reino eterno ressoa profundamente no Novo Testamento, sobretudo quando vemos Jesus sendo identificado como Filho de Davi, título que carrega peso profético e legitimidade messiânica. A genealogia de Jesus, que os evangelhos de Mateus e Lucas meticulosamente registram, liga o Salvador diretamente a essa dinastia, ecoando a aliança eterna feita com Davi. Portanto, essa linhagem não é apenas um detalhe histórico, mas conecta a revelação de quem é Jesus como Messias. Os desafios que essa linhagem enfrentou ao longo dos séculos tornaram-se símbolos de perseverança e fé. Davi enfrentou perseguições, guerras e até mesmo disputas internas dentro de seu próprio reino. Contudo, cada obstáculo superado por ele e seus descendentes serve para demonstrar a fidelidade de Deus às suas promessas. Essas histórias não apenas ilustram o poder de uma linhagem escolhida, mas inspiram os cristãos a confiarem que, mesmo em meio a dificuldades, Deus está trabalhando para cumprir sua aliança. Essa é uma mensagem poderosa para aqueles que encontram força na fé para enfrentar suas adversidades. Ademais, a linhagem de Davi oferece aos cristãos uma conexão com a narrativa maior da redenção. A igreja primitiva, reconhecendo a importância dessa conexão, a celebrou continuamente, sabendo que o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus cumpriram não apenas promessas antigas, mas estabeleceram novos pactos com a humanidade. A história de Davi, contada por gerações, continua a ser um ponto de reverência para aqueles que buscam compreender o significado mais profundo do amor divino, manifestado em um plano eterno para a salvação do homem. À medida que refletimos sobre a linhagem de Davi, ela nos convida a olhar para além dos registros históricos, buscando as profundas implicações espirituais que influenciam a fé cristã até hoje. Essa linha de descendência não é apenas uma recordação do passado, mas uma promessa viva que continua a inspirar e mover corações no presente. A partir dessas conexões ancestrais, os fiéis são lembrados de que estão ligados a uma história maior, que não apenas moldou o destino dos antigos, mas continua a influenciar o rumo das vidas humanas, um chamado contínuo para abraçar a fé e a promessa do reino de Deus. O propósito divino sempre foi um tema recorrente nas Escrituras, e em 1 Crônicas vemos um exemplo marcante disso através da linhagem que Deus escolheu, carregada de histórias de superação e dor. Essas narrativas nos convidam a refletir sobre o papel do sofrimento na formação do caráter e no cumprimento dos planos divinos. A história de Jabez, em particular, que clama a Deus por bênçãos em meio à sua tristeza, ilustra como indivíduos aparentemente insignificantes podem ter impactos significativos quando se alinham com a vontade divina. A maneira como Jabez é abençoado, apesar das adversidades, mostra que o propósito divino não depende das circunstâncias imediatas, mas do coração alinhado com a busca por crescimento espiritual.
Nos tempos atuais, essa busca por um propósito maior ressoa profundamente com aqueles que enfrentam desafios. Em um mundo repleto de incertezas, as histórias bíblicas oferecem não apenas consolo, mas também uma visão de como podemos encontrar significado nas dificuldades. A vida de Jabez nos ensina que mesmo quando nos sentimos presos em situações desafiadoras, a persistência na fé pode transformar nosso caminho de dor em uma jornada de bênçãos e realizações. Tal como Jabez, a nossa caminhada moderna pode se tornar uma história poderosa de superação quando depositamos nossa confiança na providência divina. Essa compreensão do sofrimento como uma ponte para a sabedoria e a maturidade espiritual nos anima a olhar além das dificuldades imediatas e ver o quadro maior que Deus está pintando em nossas vidas. O mundo moderno, com seu ritmo frenético e seus constantes desafios, pode muitas vezes fazer com que percamos de vista o propósito maior. Porém, quando paramos para contemplar histórias como as encontradas em 1 Crônicas, temos a oportunidade de redefinir nossas perspectivas. Elas nos recordam de que há uma beleza intrínseca na jornada repleta de altos e baixos, que molda quem estamos destinados a ser. Além disso, a reflexão sobre o propósito divino nos leva a considerar nossa própria linhagem espiritual e o legado que desejamos deixar. Como Jabez, cada um de nós é chamado a orar, buscar e discernir qual é o nosso papel no grande desígnio divino. Isso significa um compromisso contínuo em cultivar virtudes e semear esperança onde somos plantados. Assim, essas antigas linhagens bíblicas tornam-se não apenas histórias a serem contadas, mas exemplos vivos de vidas transformadas pelo toque de um Deus que escreve propósitos eternos através de caminhos surpreendentemente humanos e reais. Por fim, quando transpondo essa sabedoria ancestral para nosso cotidiano, somos inspirados a viver com um sentido renovado de missão e conexão divina. As narrativas bíblicas, ao nos lembrar de que não estamos sozinhos na caminhada, incitam-nos a buscar a graça e a orientação de Deus nos detalhes de nossas vidas. Mesmo em momentos de dúvida, podemos confiar em que cada um de nós, à sua maneira, está incluído no grande mosaico da redenção e do amor eterno de Deus, tal como as figuras marcantes de 1 Crônicas. Este contínuo ciclo de introspecção e ação infunde nossa existência com verdadeiro propósito, ancorando-nos no que há de mais valioso, a relação íntima e transformadora com o Criador. O livro de 1 Crônicas apresenta uma tessitura rica da história de Israel, conduzindo até a linhagem que culmina em Davi e, eventualmente, em Jesus Cristo. Nessa narrativa, cheia de nuances e genealogias, vemos como Deus escolheu uma linhagem marcada por momentos de dor e superação. A inclusão de personagens como Judá, que carregam histórias complexas e emocionalmente carregadas, nos lembra que, mesmo em meio a dificuldades, há um propósito divino maior. É como se cada nome na genealogia fosse um fio essencial que tece o grande plano de redenção divina. Uma lição poderosa que podemos extrair dessas histórias é o fato de que Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles que Ele vê como aptos para cumprir sua vontade. A narrativa mostra como homens e mulheres foram moldados ao longo de suas vidas, muitas vezes através de provações dolorosas. Essas histórias são inspiração para muitos hoje que, mesmo enfrentando tribulações, podem encontrar conforto no fato de que sua trajetória também pode fazer parte de algo grandioso. Não se trata apenas de onde viemos, mas para onde Deus pode nos levar. Além disso, a linhagem de Crônicas revela a importância da obediência e fé contínuas. Reis como Davi demonstraram que, apesar das falhas humanas, a graça e o arrependimento podem pavimentar o caminho para a renovação espiritual. Isso nos ensina sobre a dinâmica do relacionamento com Deus.
Não se espera perfeição, mas sinceridade na caminhada. Busca pelo perdão e disposição para se erguer após cair. Quanto mais olhamos para essas histórias, mais percebemos que se tratam de exemplos vivos do amor e paciência divinos. Também vale a pena considerar como Deus usa o improvável para realizar o impossivelmente grandioso. Através das genealogias em 1 Crônicas, personagens que parecem marginais à primeira vista revelam-se fundamentais para o plano divino. Essa percepção desafia a ideia comum de que é nas grandes vitórias e nos líderes evidentes que Deus coloca o foco. Em vez disso, muitas vezes é nos detalhes e nos chamados discretos que se encontram as chaves para grandes mudanças. Isso convida à reflexão sobre nossas próprias vidas e a importância de cada papel, por menor que pareça. Por último, a narrativa das crônicas convida os leitores a reconsiderarem suas percepções de linhagem e herança. Não é apenas o legado de sangue que importa, mas o legado de fé, obediência e amor, transmitido de geração em geração. Estas histórias encorajam a criação de uma narrativa pessoal entrelaçada com a divina, onde somos chamados a contribuir ativamente para o nosso tempo, não se detendo pelas dores passadas, mas movendo-se com esperança na fidelidade de Deus. Que possamos ver nossas vidas como capítulos da grande história que Ele ainda está escrevendo. Ao longo deste vídeo, exploramos a fascinante linhagem de 1 Crônicas e como Deus escolheu, em meio à dor, aqueles que fariam parte de sua grandiosa história. Essa escolha divina nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, há um propósito maior a ser cumprido. Convido você a refletir sobre como essas lições podem se aplicar em sua própria vida, levando em conta as escolhas e provações pessoais. Se este conteúdo foi valioso para você, não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando nossos estudos bíblicos, curtir este vídeo e compartilhar suas reflexões, dúvidas ou sugestões para que possamos melhorar ainda mais. Agradeço por sua companhia. Que Deus abençoe ricamente seu caminho.